E aí galera, aqui é Caio de Animes e voltamos mais uma vez com Garou-den, mais especificamente para falar da obra Garou-den Boy, que conta o passado de Tamba Bunshishi. Ontem a gente teve o capítulo 1, que foi bem grande, né? Foi uns 16 minutos já, se não me engano. Mas agora a gente vai pro capítulo 2, pra gente entender qual vai ser da treta, o que Tamba vai fazer com o aluno que apareceu lá, que estava investigando sobre Haruya e quem derrotou ele. E as coisas estão bem interessantes. Eu tô louco pra ver o que vai rolar daqui pra frente. Espero que vocês estejam ansiosos também. Mas enfim, sem mais delongas, simbora pra Garou-den Boy, capítulo 2. E aqui retornamos ao momento onde o Tamba apareceu. Inclusive vemos ele tirando o seu pé ali de dentro da parede. Ele tira aquele muro, vai caminhando até o aluno. E ali o aluno pensava, é ele. Naquela hora, vemos que ele começa a pensar cada vez mais e descobre que esse cara era o cara responsável por fazer Haruya pensar em se aposentar. O Tamba prontamente olha para o garoto e diz: Ei, você me escutou? Haruya está ali dentro, não está? Perguntando sobre o seu oponente. E é nesse momento que vemos que o garoto começa a se tremer. E Tamba rapidamente empurra ele dali da sua frente e passa direto para atacar Haruya, onde até mesmo diz para ele sair da frente. O garoto prontamente começa também a dizer que ele tinha uma garotinha lá dentro e isso era ruim. E assim o Tamba para, ele gela e diz: o que você disse? E é nesse momento que ele vai enfatizando para querer saber o que esse cara tinha falado. E ali ele pergunta se ele realmente tinha uma criança que estava lá dentro. E ele diz que sim, e tinha realmente uma garotinha lá. Naquele momento o Tamba começa a esfriar, dá um tapa na cabeça e assim diz que aquilo era uma porcaria. E chama ele para ir junto, chama o garoto para acompanhá-lo. Até mesmo o garoto não entendia muito bem o porquê que ele deveria ir junto com o Tamba. E assim ele vai seguindo até que vê o Tamba pegando uma bebida, relaxando. E aí o Tamba olha para ele e diz: me desculpe, eu bebi tudo sozinho. E aí o garoto diz que não precisava se preocupar com aquilo. E é aí que o Tamba pega a garrafa, começa a brincar com ela, até mesmo fazer alguns truques, jogar ela para cima, segurar com a ponta dos dedos, depois jogar de novo e começa a fazer até mesmo embaixadinhas com aquela garrafa. Depois joga no antebraço, punho, cabeça. Ele literalmente vai mostrando muitas habilidades. E é aí que joga para o garoto. E quando chega na mão do garoto, ele até mesmo fica surpreso, né? Porque ele ganhou a bebida ali do Tamba. O Tamba foi legal com ele, mesmo ele dizendo que não queria. E no final das contas, o garoto perguntava para o Tamba se ele jogava futebol ou algo assim. O Tamba até mesmo acha engraçado, cospe tudo e pergunta a ele se ele estava maluco. E aí fala que aquilo ali tudo era arte marcial. O garoto não entende muito bem, até pergunta como assim marciais. E assim o Tamba explica que você deveria usar isso para lutar. Tudo isso pode ser utilizado para tal feito. E até mesmo o garoto tenta entender o quão longe o Tamba vai e pergunta se ele conseguia assim partir pedras no meio e essas coisas mais. E aí que o Tamba pensa sobre aquilo, pergunta até se era sobre pedras que ele estava falando, e aí o garoto se empolga cada vez mais e pergunta mais ainda, dizendo: bem, tipos de golpes de karatê, aqueles de cortar pedras, garrafas, e sai falando exemplos. Assim o Tamba olha, pensa um pouco e diz: você quer mesmo ver essas coisas? E é nessa hora que vemos aqui mais representações do poder do Tamba. Isso, o Tamba bem novo. Onde a gente vê, né, que ele realmente quebra a pedra ali. O garoto fica bem empolgado com aquilo que vê. Depois vemos que o Tamba, ele destrói ali, parte as garrafas no meio com facilidade. Estamos vendo feitos aqui que são feitos por pessoas muito poderosas, inclusive o Doppo já fazia isso. O Matsuo Josani garoto gosta de fazer isso também. Essas representações de equilíbrio, de agilidade, até mesmo de domínio do corpo e da sua mão como se fosse uma arma, é algo difícil de se fazer, mas Tamba já dominava desde essa época. E assim vemos que ele diz para o garoto: que desperdício, realmente tinha perdido toda aquela bebida.
E assim, mais uma vez, vemos que ele manda o garoto acender ali um isqueiro e dá um soco, e só apenas com a rajada de vento apaga aquilo. E com isso, o garoto começa a pensar, o soco dele consegue apagar um isqueiro mesmo sendo resistente a vento. E assim, o Tamba diz, já basta, não é? E com isso dito, ele começa ali a falar com o garoto sobre outras coisas, até mesmo fala que com certa velocidade, temporização e peso, você também pode usar alguns truques para fazer isso. E até mesmo diz que surrar uma pessoa é uma coisa completamente diferente. Na cabeça dele, fazer tudo isso não é nada, porque isso não vai te ajudar na luta. A luta é outro nível, é outra parada. Assim o garoto começa a pensar mais um pouco e ali vai questionando o Tamba. Então ele diz o seguinte, então com esse truque, foi assim que fez Haruya revidar? Perguntando se com isso tudo que ele sabia fazer, ele incitou Haruya a sair do controle. Porque sim, essa era a ideia, Haruya não podia socar ninguém, apenas se esquivar. E é aí que Tamba pensa um pouco enquanto bebe, vai se aproximando, sorri e diz, aquilo em específico foi... eu só fiz bem assim. E ali mostra o que ele tinha feito, a sua aura, a força de lutar, mostrando para quem quer que esteja ali o perigo que é se meter com ele. E assim deixava o garoto extremamente assustado, tão assustado que o garoto entrou em modo de combate também, socando rapidamente o Tamba. E é isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Foi bem interessante ver, né, como o Tamba é habilidoso, como o Tamba é forte. E aqui a gente já tem aquela mesma parada, né, da intenção assassina, a intenção de matar, a intenção de ferrar geral, de descer a porrada em geral. E isso faz muitas pessoas reagirem instintivamente, até mesmo o próprio aluno acabou agindo. Não foi diferente do próprio Haruya, que acabou atacando o Tamba, mesmo que não devesse naquela disputa bem intenso. Mas enfim, vamos ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comentando, se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu vou postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, falou, fui!